Podcast Rural. Irriganor completa 11 anos. A prosa hoje é com Rovena Bettina Petrol, presidente da associação. Antes, quero te convidar a acompanhar sempre o nosso conteúdo no YouTube. Inscreva-se em nosso canal, é Paracatu Rural. Marque o sininho. Assista inclusive na sua Smart TV. Vai lá, Paracatu Rural no YouTube. Podcast Rural. O bioma cerrado apresenta uma grande potencialidade para uma produção sustentável de alimentos devido aos seus solos profundos, terras planas e boas temperaturas. No entanto, um dos principais desafios é a irregularidade das chuvas, que são escassas mesmo durante o verão, seguidas por longos períodos de estiagem, entre 6 até 7 meses. Essa distribuição irregular das chuvas logo evidenciou a necessidade de irrigação para manter a produtividade na região noroeste de Minas Gerais. Com o aumento da adoção de sistemas de irrigação, surgiram dificuldades na gestão da água. Paralelamente, foram criados os comitês de bacias hidrográficas que passaram a desempenhar um papel mais ativo. Os produtores sentiram a necessidade de ter representação nos comitês de bacias e nos conselhos estaduais e regionais de meio ambiente para defender a produção sustentável de alimentos no estado. A Irriganor é a Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais, que surgiu há 11 anos com o objetivo de atuar ao lado do produtor rural para que a produção agrícola e a produtividade caminhem em conjunto com a preservação ambiental e a segurança alimentar. Ao todo, são mais de 540 associados em todo o norte e noroeste de Minas Gerais. E para falar um pouco mais sobre a associação, que é de fundamental importância para a região noroeste de Minas Gerais, nós vamos prosear com a presidente da Irriganor, Rovena Bettina Petrol. E ela nos conta um pouco mais sobre a fundação e o que levou à criação da associação. A Irriganor ela foi criada há 11 anos atrás. O primeiro presidente foi o seu José Américo, e num primeiro momento ela foi criada para poder unir os produtores irrigantes em torno da sustentabilidade e dessa governança da irrigação. Sabemos que a nossa região aqui tem um desafio imenso de produção agrícola, sabemos que a irrigação é o que faz a sustentabilidade, porque nas áreas irrigadas se produz 2,5 vezes mais do que nas áreas de sequeiro, até pelo fato de poder fazer 2 safras. Então, assim, lá atrás, os produtores rurais sempre foram representados pelos sindicatos, só que dentro dos sindicatos, que sempre defenderam muito a questão de pecuária, não havia pessoas tecnicamente capazes para lidar com os desafios da agricultura irrigada. Então, a Irriganor ela conseguiu fazer isso ao longo desse tempo com um corpo técnico capaz de fazer frente a esses desafios. Entendi. E desafios grandes, por exemplo, não tem como controlar a chuva, então precisa ter sabedoria, por exemplo, para administrar bem as águas disponíveis. A questão política, legislações, então vários desafios com o corpo técnico pode então conseguir, não vou dizer defender, mas sim ajustar a melhor realidade, tanto para a sociedade em geral, no que diz respeito à sustentabilidade ambiental, por exemplo, quanto para a agricultura, que usa, no caso, a irrigação, que é algo que é usado de forma consciente, como a senhora mesmo disse, produz 2,5 vezes a mais usando o sistema de irrigação, e também que seja sustentável para o próprio empreendimento agrícola, porque se usar de forma sem sabedoria, sem o entendimento daquela técnica da irrigação, o custo pode aumentar, pode ter prejuízo com a lavoura que não produz corretamente, pode esgotar muito rápido aquela água que ele tem armazenada. Enfim, são diversos fatores que a Irriganor tem trazido pessoas para orientar tanto os associados quanto levar isso de forma a explicar para a sociedade.
pelo que eu tenho acompanhado nesses 9 anos de Paracatu Rural, é basicamente isso, né? Exatamente. Eu acho que o grande ápice, né, do boom da Irriganor crescer foi justamente durante a crise hídrica, 2016, 2017, em que realmente a associação se consolidou como entidade de defesa do produtor rural e do irrigante. Na crise hídrica, as cidades consideravam que os irrigantes é que estavam, entre aspas, roubando a água das cidades, quando não era verdade. Na realidade, os produtores estavam parados com a sua irrigação e as cidades também ficaram sem água. Então, tanto Bonfinópolis como Paracatu sofreram muito isso. E em função dessa visão que a sociedade tinha do produtor rural, os produtores rurais queriam que eles não fossem vistos frente à sociedade como os vilões de água. E aí eu acho que foi o grande boom da Irriganor, que nós lá atrás contratamos o zoneamento ambiental e produtivo do Ribeirão das Almas, na sequência o ZAP do Santa Isabel, depois o do Entre Ribeiro e depois do Córrego Rico. Então, com esse conhecimento do nosso território, nós conseguimos mostrar para toda a comunidade que, na realidade, o produtor usa água, mas, na realidade, também nas propriedades rurais em que se faz a maior parte do manejo hídrico de uma bacia hidrográfica. Verdade, eu pude acompanhar esses 4, inclusive, e a gente acaba que, em cada um deles, a gente acaba descobrindo coisas que até o próprio produtor rural, que já tem uma vasta experiência na irrigação, começa a identificar, olha, eu posso melhorar aqui, eu posso melhorar ali, porque ele tem informações a respeito de uma bacia hidrográfica. E no caso do ZAP aí, na minha opinião, é algo que deveria acontecer em todas as bacias hidrográficas, apesar de ser caro, mas assim, é um investimento que aqueles produtores daquela bacia hidrográfica vão fazer de uma forma que depois eles vão ter isso tudo para trás, porque tem um melhoramento do fornecimento de água, então há uma melhor produtividade de água daquela bacia quando você consegue identificar os problemas. Exatamente. O zoneamento ambiental e produtivo, ele é uma metodologia validada pelo Estado, né? Então, a partir deste ano, os rios de Minas Gerais, os usuários vão começar a pagar sobre o uso de água. Então, agora, dia 31 de julho, vence a primeira parcela do uso de água das bacias hidrográficas estaduais. Esse é um volume de dinheiro muito grande que vai estar disponível para a recuperação de bacias. E a Irriganor, ao longo desse tempo, ela se capacitou os nossos funcionários internos e também via a entidade para que a gente possa, lá na frente, fazer ações mais robustas de recuperação de bacia hidrográfica. Então, no momento, a gente trabalha com o estudo da bacia, mas o objetivo é justamente usar essa política toda de recursos hídricos a favor da nossa região, porque existe uma legislação toda que ampara a gente. Então, por isso que os estudos do ZAP, eles precisam realmente serem feitos em todas as bacias aqui do noroeste e norte de Minas, né? Entendi. Que são áreas propícias para a agricultura, né? Propícias para esse desenvolvimento. E aqui, até um parêntese, na semana passada, o pessoal da Embrapa de Milho e Sorgo de Sete Lagoas procurou a Irriganor para justamente trabalhar uma governança junto com o Estado de Minas Gerais, porque o eixo de desenvolvimento de Minas Gerais agora está aqui para a nossa região. Então, e através somente da irrigação e da reservação de água que a gente vai fazer da nossa região, né? Já é o celeiro de Minas Gerais, mas fortalecer
essa região como grande produtora aqui de Minas. Entendi. Podcast Rural. A gente recebe aqui no seu podcast rural Rovena Petrol, que é presidente da Irriganor, para falar um pouco sobre os 11 anos de existência da associação. Ao longo desses anos, a Irriganor alcançou diversas conquistas significativas para os irrigantes do noroeste de Minas Gerais. Esses feitos fizeram com que a Irriganor chegasse a mais de 540 associados, com integrantes, inclusive, que não estão na região noroeste de Minas, como comenta a Rovena Petrol. Inclusive, temos associados que não são do noroeste, né, e se associaram porque eles veem na Irriganor a única governança capaz de representá-los. Então, graças a esse número grande de produtores rurais, a gente consegue sentar com os diversos elos, né, do Estado, Secretaria de Meio Ambiente, IGAM, com o próprio governador, nós já sentamos várias vezes, levando as demandas do coletivo. Porque eu sempre digo, você pode ser o maior produtor de Minas Gerais. O governador ou esses entes, eles recebem quem defende o coletivo, não defende um empreendimento particular. Então, quando a gente senta, a gente leva demandas que são de todos esses 540 e poucos associados que nós temos hoje. Entendi. E também, com isso, a gente, ao longo desses anos, né, nós começamos a participar de todos os comitês de bacias hidrográficas, onde os nossos associados estão inseridos. Por quê? Em primeiro lugar, porque a gente tem um conhecimento hoje muito grande do território, através dos próprios zoneamentos ambientais, né? E a gente precisa ser representado dentro do comitê, porque os comitês de bacia hoje, eles são soberanos no território e decidem como vai ser usada essa água. E também a nossa representatividade, ela cresceu muito junto a parlamentares, né? Junto à CEMIG, né? Fizemos 2 audiências públicas, né? Em parceria com a Câmara dos Deputados, né? Em João Pinheiro e aqui em Paracatu, e trouxemos visibilidade para a nossa região, que tinha realmente um gargalo de energia muito grande. E graças a essa governança, sentarmos junto com a diretoria de CEMIG várias vezes, é que a gente, né, eles conseguiram planejar melhor a distribuição energética aqui do Noroeste. Eu acho assim que o produtor rural, quando ele fala assim, escuta alguma coisa acontecendo, ou tem alguma coisa errada acontecendo ali na propriedade dele, ou de algum conhecido dele, ele pensa assim, nossa, mas a gente tem tanto problema para enfrentar, já não basta ir a seco, ou a chuva fora de hora, a gente ainda tem esses problemas para enfrentar. É através de uma entidade como a Irriganor, né, sindicatos, federação, por exemplo, a FAENG, mas a Irriganor tem também uma função de representação desses produtores rurais que têm interesses específicos. E é por isso, por exemplo, o produtor rural, como a senhora mesmo falou, tem que fazer o pagamento do uso da água até o final do mês de julho. E para onde vai esse dinheiro? De que forma que esse dinheiro vai ser utilizado? A Irriganor pode também participar na decisão junto a isso. Por quê? Porque já foi feito alguns diagnósticos, porque entende a dificuldade de um agricultor de uma determinada região que usa um sistema de irrigação e da outra região que usa um outro sistema de irrigação. Algo nesse sentido também, né, dona Rovena? Com certeza. A nossa participação dentro dos comitês de bacia, em todos eles, visa justamente isso. Porque nós que conhecemos o nosso território, nós que somos agricultores e conhecemos, somos os indicados para poder até destinar esse dinheiro que está sendo cobrado do uso de recursos hídricos, né? Pela política nacional e estadual, um recurso arrecadado numa bacia, ele vai ser destinado para aquela bacia. Então, como a gente tem o conhecimento do território, a gente vai poder direcionar para obras que a gente já tem mapeado. E outra coisa, como a gente trabalha com a metodologia validada pelo Estado, inclusive verbas, por exemplo, Codevasf. A Codevasf, ela não
libera um dinheiro se não tiver um estudo validado do Estado, né? Então, a importância da governança, ela vai muito além. Então, você falou muito bem dos sindicatos. Eu sou associado à Irriganor, por que eu vou ser associado da Irriganor e do sindicato? Porque se trabalha junto, né? O sindicato, ele tem um papel territorial importante, tanto é que nós estamos gravando este programa na sede do Sindicato Rural de Paracatu. Nós somos parceiros, andamos de mãos dadas, que as demandas são tão grandes, né, da própria agricultura e do segmento de irrigação à parte, que nós precisamos de várias instituições fortes para nos defender. Entendi. Por falar em instituições, a Irriganor também tem o Instituto. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho a respeito da importância desse instituto para uma entidade como é a Irriganor, que representa produtores rurais, um instituto que trabalha o social, não é isso? Exatamente. Então, lá em 2017, né, quando a nossa segunda presidente da Irriganor assumiu, nós começamos a verificar como outras entidades a nível nacional trabalhavam. E com a ida da dona Ana Valentini para a Secretaria de Agricultura, né, eu me sentia muito despreparada para o cargo, né, que assim, era ocupado pela dona Ana, e aí eu fui visitar a AIBA, que é a Associação de Produtores lá do oeste da Bahia, que é uma instituição muito forte, governança muito forte, né? Então a gente trouxe alguns modelos de governança e introduzimos na Irriganor. Então nós fizemos uma enquete entre os nossos associados e o que o produtor rural queria da Irriganor. Então eles responderam várias coisas. Em primeiro lugar, queriam ser representados, né? Queriam que tivesse essa comunicação de novas leis que mudam e que afetam o nosso agronegócio. Então a gente consolidou um jurídico forte dentro da Irriganor e uma comunicação para a gente poder estar comunicando com o produtor rural. Número 2, eles queriam que a sociedade visse o produtor rural com olhos melhores, né? E aí entrou a questão do zoneamento ambiental e produtivo. E nessa filosofia também entrou a criação do Instituto, porque nós só somos vistos com melhores olhos se a gente faz algo melhor, né? E fazer algo melhor, a gente trouxe o modelo que foi feito lá na Bahia, que é a criação do Instituto, porque existe muito recurso de multinacionais, de até poder público, né, que poderia ser usado, mas ela não pode ser usada por uma instituição que defende um segmento só. Então, o Instituto Irriganor, ele tem a mesma diretoria da Irriganor, mas ela é uma entidade para cuidar de toda a comunidade. Tanto é que a nossa primeira ação pujante que nós fizemos foi a ajuda para o Rio Grande do Sul, onde foi toda a comunidade de Paracatu envolvida, né? Fizemos a arrecadação, mas se nós não tivéssemos o Instituto com a legalidade feita, nós não teríamos alcançado, porque muitas empresas queriam fazer doações, mas elas fazem doação por uma entidade civil que defende toda a comunidade organizada. Entendi. Inclusive, dona Rovena, eu recebi comentários de outras pessoas, de outras cidades, a respeito dessa ação que foi desenvolvida em Paracatu. E aí as pessoas perguntavam assim, que cidade é essa? Né? Que Paracatu que é esse? E aí eu acabei explicando para essas pessoas e ela, que bacana, parabéns para todos aí, porque uma cidade tão longe do Rio Grande do Sul, né? A gente tem uma distância muito grande, conseguir mobilizar, levar toneladas de alimentos e outros tipos de donativos para aquela região e, como a senhora mesmo disse, a instituição, né, a Instinor, que é o Instituto da Irriganor,
pôde viabilizar isso, pôde mediar toda essa movimentação, envolvendo empresas, pessoas, outras entidades filantrópicas também se uniram a essa campanha e a gente pôde naquele primeiro momento dar aquele socorro. E se caso precisar também realizar isso, não só para lá, mas em outros lugares, o Instituto também tem essa função e, como a senhora falou, tem dinheiro público de empresas, talvez de empresas que precisam pagar alguma multa ambiental, né? E o Instituto pode ser o meio para direcionar isso para a sociedade e também para a questão da irrigação, né? Com certeza. Agora, a questão do Instituto, né? Nós já temos mais de 2 anos de criação, então para você poder fazer parcerias com prefeituras, você precisa 1 ano, com o Estado 2 anos e 3 anos com a União. Mas a entidade ela precisa estar fortalecida com pessoas capazes, pessoas que saibam fazer bons projetos para a captação desses recursos. Então, durante este período, a gente está fortalecendo a instituição para que a gente possa dar mais um passo em direção à proteção do nosso território, à sustentabilidade, à diminuição da pobreza e desigualdade, né? Porque nós, como produtores, a gente tem que olhar que, apesar da gente ter gerado ao longo desses anos uma riqueza muito grande, nós ainda temos uma desigualdade social muito grande. E se nós realmente quisermos ser vistos com outros olhos, a gente tem que abraçar essas causas também. Entendi. E o produtor rural também colhe frutos positivos dessa ação social de diversas formas. Com certeza. Então o Instituto também está se preparando, né, para ações muito mais robustas do que essa. Bacana. Podcast Rural. E no seu podcast rural, Rovena Petrol, presidente da Irriganor, que fala hoje para a gente dos 11 anos da associação. As parcerias são fundamentais para o sucesso da Irriganor. Uma delas é com o SEBRAE, que tem realizado diversas ações focadas no planejamento estratégico e na construção das verticais de propósito, pertencimento e priorização da atuação da Irriganor. Além disso, o SEBRAE tem sido crucial na articulação e no apoio a eventos, bem como na realização de estudos que visam o mapeamento das bacias hidrográficas da região através do ZAP, Zoneamento Ambiental Produtivo. Esse é apenas um dos exemplos entre tantas parcerias desenvolvidas pela Irriganor e que contribuem para uma associação cada vez mais forte. Rovena Petrol destaca a importância das parcerias e também do olhar atento dos órgãos governamentais, em especial do Estado de Minas Gerais, no desenvolvimento dos projetos. E aqui a gente tem muita gratidão a esse governo atual, estadual, porque logo no início do seu governo, o governador já veio aqui para a nossa região e verificou que tinha pivôs sendo tocados a diesel, que é uma coisa que inviabiliza a produção agrícola, e o governador, né, já conduziu a CEMIG, através da sua governança, para que ela olhasse para cá, e a gente vê investimentos nos últimos 4 anos sendo feitos aqui na nossa região, como nos últimos 25 anos não foram feitos. Então fica aqui até um agradecimento, né, por essa visão. E a gente, essas feiras, elas têm esse papel de trazer os políticos para cá, trazer as lideranças para cá, para mostrar o que a gente tem feito. Até sempre se fala, né, a pata bota um ovo muito maior, mas quem canta depois de botar um ovinho pequeno é a galinha. Então, muitas vezes, a gente vê algumas entidades que fazem um trabalho incrível, mas esse trabalho às vezes não aparece. Então, a Agroparacatu, a Agrotec, são momentos em que a gente traz visibilidade para a nossa região, convida parlamentares para vir para cá, e justamente para que eles possam, junto com as entidades civis organizadas, conduzir um caminho de governança e de
desenvolvimento para a nossa região. E aqui também fica um agradecimento muito especial a todos os nossos parceiros e principalmente ao SEBRAE, né, prefeituras que trabalham junto com a gente, né, porque sem essa ajuda do SEBRAE, com essa visão territorial, provavelmente a gente não teria chegado a uma governança tão firme e pujante como nós atingimos. Dona Rovena, mas aí eu vou falar. A Irriganor, como eu até comecei naquele comentário dizendo, está crescendo, está criando força. Por quê? Porque tem produtores rurais se unindo, né, e fortalecendo. Mais de 540, daqui a alguns meses mais de 600. E aí as lideranças, prefeitos, vereadores, governador, deputados estaduais, começam a enxergar e falar, epa, a gente tem que ir lá apoiar. Né? É até uma questão política mesmo da coisa deles, né? Vamos garantir a reeleição, vamos garantir que a gente está ali ajudando, mas também que a gente possa depois colher o fruto com o voto. Isso é natural de acontecer, né? Então eles começam a enxergar essa instituição que está crescendo e se fortalecendo e ampliando e crescendo e desbravando, porque a cada semestre, a cada ano que a Irriganor passa, ela começa a enxergar, epa, ali a gente precisa dar um apoio, a gente precisa resolver aquele problema. Os problemas vão surgindo, vão se criando as soluções, tentando entender e criando as soluções, buscando pessoas, entidades, como é o caso do SEBRAE, que vem e cada vez que passa um semestre, outro, ou uma feira ou outra, um ano ou outro, começa a enxergar, a gente pode melhorar ali, a gente pode melhorar aqui. Né? Então, assim, a união dos produtores está fazendo isso tudo valer com a união das entidades que também proporcionam a realização dessas soluções aos problemas. Aqui também eu quero ressaltar que eu acho que tudo começou, a Irriganor começou dentro do núcleo da Coagril, da governança dos produtores da Coagril, né? Acho que o cooperativismo é a base de tudo, só que a cooperativa ela não tinha este papel, esta função. O papel da cooperativa era outro. Mas a Coagril é um grande apoiador do trabalho da Irriganor, né? Assim como agora também a Copervapa, que tem sido um grande apoiador do nosso trabalho, com a parceria lá com o parque. Então, assim, quanto mais a sociedade civil se organiza, né, em termos de cooperativas, em termos de associação, mais ela arrecada, entre aspas, assim, ela traz para si os benefícios, porque ninguém faz nada sozinho, né? Não se faz um exército com um homem. E a gente sempre diz que a Irriganor é um exército preparado para defender o produtor rural. E a gente não pode formar um exército só no momento da guerra. O exército tem que estar permanentemente treinado para os desafios que vêm. Então é isso que nós somos, a nossa diretoria. Somos eu de presidente, mais 6 diretores, todos produtores rurais que conhecem profundamente as questões ambientais, de irrigação, e todos eles trabalham muito. Muitas vezes é só presidente que chega na rádio, mas a Irriganor cresceu graças à atuação dos nossos diretores, que são feras. Podcast Rural. E no seu podcast rural, Rovena Betina Petrol, presidente da Irriganor, falando da comemoração de 11 anos da existência dessa instituição e o seu papel na defesa da agricultura irrigada. Recentemente entrou em vigor a Lei 14.830/24, que institui o Dia Nacional da Agricultura Irrigada, a ser celebrado anualmente em 15 de junho. A lei tem origem em um projeto de lei, o PL 2975/21, do deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado.
De acordo com a nova lei, comemorações relativas ao Dia Nacional da Agricultura Irrigada poderão ocorrer por meio de exposições, seminários, palestras e outros eventos ou ações que contribuam para a divulgação e a valorização da agricultura irrigada. A Irriganor teve contribuição direta para a criação desse dia, bem como para o debate sobre a irrigação a nível nacional, como nos conta a dona Rovena. Aqui a Irriganor ela se fortaleceu muito em Minas Gerais, mas nós tínhamos algumas demandas que eram demandas nacionais e a irrigação ela não tinha representatividade. Nós já falávamos sobre irrigação e sustentabilidade dentro da Câmara Técnica do Ministério da Agricultura, mas a irrigação ela não tinha uma visibilidade. Então, lá no ano de 2021, liderados pelo Dr. Linneu, da Embrapa, e o nosso presidente, o seu Luiz Barcelos, que é um grande irrigante lá do Nordeste, então nós decidimos convidar todas as associações de irrigantes do Brasil e fundar uma única entidade que nos representasse a nível nacional. Isso teve um sucesso tão grande, que neste ano foi criado o Dia Nacional da Agricultura Irrigada, que é o dia que se fala no parlamento sobre a importância desse segmento, inclusive para tirar esse mito de que o irrigante é o vilão da falta de água a nível nacional. E uma outra participação que nós entendemos ser muito importante, é junto à Frente Parlamentar do Agronegócio. Então, hoje, a Frente Parlamentar ela é mantida, é um grupo de técnicos especialistas que é mantida por essas entidades e que nos ajudam, por exemplo, eu preciso mudar esta lei. Se você for a um parlamentar, ele precisa que você entregue o texto pronto de como você quer, e aí você dá autoria para ele. Então, a Frente Parlamentar, ela hoje nós participamos dela e ajudamos a mantê-la, justamente para que a gente possa fazer as alterações nos textos de lei que servem para o desenvolvimento do país e dos irrigantes. E a outra participação a nível nacional que a Irriganor tem é uma parceria com o De Olho no Material Escolar, que está reescrevendo o que se fala sobre o agro nos livros escolares do ensino médio e das escolas públicas. Por quê? Lá atrás, quando o De Olho no Material Escolar foi fundado, se via que os livros escolares brasileiros ensinavam para as crianças que o agro mata, que o agro destrói, que o agro é isso. Então, assim, que o agro escraviza, que era uma visão lá de mais de um século para trás, e esse agro não existe mais. O agro hoje é o agro que emprega, é o agro que traz modernidade, sustentabilidade, são fazendas que hoje tem o sistema de plantio direto, tem barragens, que isso tudo ajuda a sustentabilidade de uma bacia, através de infiltração de água, através de reservação. E o De Olho no Material Escolar tem feito um trabalho a nível nacional, junto aos parlamentares, junto ao MEC, junto com as Embrapas, para mudar isso. E isso eu acho assim que é uma coisa que todos os produtores rurais querem, é um trabalho de base, é um trabalho que está sendo feito dentro das fazendas em várias regiões do país, e a gente tem feito ações aqui no Noroeste, em parceria com eles. Eu gostaria de fazer um destaque, dona Rovena, que a senhora me falou e eu não tinha pensado por esse ponto, do Dia Nacional da Irrigação, que o parlamento tem aquele dia para poder ouvir o que é o agro. E, tomando como exemplo o Paracatu Rural, hoje os nossos ouvintes podem até não ser agricultores, donas de casa que escutam o nosso programa, eles hoje entendem tão bem do agro
porque eles escutam o que está acontecendo, o que está sendo movido e começam a realmente mudar o pensamento, então raciocinar em cima dessa atividade. Se isso tem um dia lá no parlamento para que se possa ser apresentado para eles tudo o que acontece, é claro que é muito pouco para eles, mas quando aí uma lei é apresentada para o parlamento avaliar, votar e possivelmente aprovar dentro da questão, no caso da irrigação, eles já vão ter um conhecimento pretérito para que possa então decidir melhor, de forma justa, sobre aquele tema que está sendo apresentado. Exatamente. O conhecimento, ele transforma, né? Transforma pessoas, transforma países, transforma... Porque você vê lá atrás, quando a gente falava do Zap, em 2017, a população de Paracatu achava que os irrigantes estavam roubando a água e aí para irrigar seus pivôs e não estava chegando água na cidade. E na realidade, o que foi justamente o contrário. Todos estavam sendo afetados, mas com o estudo do Zap, né, nós conseguimos os recursos, recuperamos o Santa Isabel, tanto é que depois disso nunca mais faltou água nem para Paracatu e nem teve a enchente do Santa Isabel. Que a enchente do Santa Isabel volta e meia destruiu um monte de coisas. Então, com esse trabalho feito, né, liderado pela Irriganor, ele conseguiu beneficiar toda a cidade e toda a região. E esse exemplo é um exemplo tão bacana de governança que foi levado para o exterior, em Estocolmo, e apresentado pela nossa secretária de Meio Ambiente, a doutora Marília. Então, o exemplo da nossa região, do trabalho que tem sido feito, de estudos, e depois não só o estudo engavetado, né, já está atravessando a fronteira do Brasil para mostrar a governança nossa em fóruns internacionais. Entendi. Dona Rovena, a nível estadual, diversas entidades trabalham com o agro, por exemplo, como o IEF, que é o Instituto de Florestas, como o IGAN, que é o Instituto das Águas. Como que está a proximidade da Irriganor com essas e outras entidades do Estado aí que cuidam da organização, das regras, da fiscalização do Estado no quesito agricultura? A Irriganor tem fortalecido as parcerias com IGAN, SEMAD e IEF, né, através de várias ações de rodadas de conversa que acontecem dentro dos seminários, dentro da Agroparacatu, e eu acho que esse é um papel importante que nós temos na representatividade dos produtores rurais da nossa região. Entendi. Eu pude acompanhar uma vez, alguns anos atrás, a visita aqui em Paracatu, lá no Entre Ribeiros, da então, na época, diretora do IGAN e a secretária de Agricultura, a dona Ana Valentini, a Marília, que era a diretora do IGAN. E eles puderam conhecer naquele momento, dona Rovena, a senhora estava também, de como que é feita a gestão hídrica lá do Entre Ribeiros. Por que foi aquela visita? Por que aconteceu? A senhora pode contar para a gente? Relembrar? Justamente porque se falava tanto em gestão hídrica, né? E os problemas nós temos aqui na nossa região. Paracatu e Unaí são as duas cidades que mais irrigam no Brasil por aspersão. É justo que exista conflito pelo uso de água. Então, o projeto do Entre Ribeiro já vinha sendo praticamente um modelo de gestão para o Brasil inteiro. Então, nós quisemos trazer a secretária, a diretora do IGAM e a secretária de Agricultura para conhecer a maior área irrigada e, a partir dali, até os modelos para outras regiões de Minas Gerais são usados depois de darem certo na nossa região, como a questão da telemetria, né? Então, isso é uma construção que a gente faz junto, os irrigantes, junto com os órgãos, e é importante que exista essa representatividade, porque senão muitas vezes um ente do Estado, com a melhor boa vontade, às vezes faz uma lei ou uma nova portaria e não conhece de perto a realidade.
Então, trazer esse pessoal para conhecer a nossa realidade foi fundamental. Também na questão dos piscinões, né, a gente está trabalhando a própria legislação agora, junto com o IGAM e junto com o CREA e com outros entes. Então, essa rodada de diálogo, ela é muito importante. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos associados que confiam no trabalho da Irriganor. Se essa confiança não fosse tão firme e forte, com certeza nós não teríamos aumentado o número de associados, e é isso que tem fortalecido a nossa associação. Que lá atrás nós não tínhamos recursos para ter uma executiva forte, um escritório robusto. Graças a essas contribuições que a gente hoje se fortaleceu e consegue prestar um serviço maior. Então aqui minha gratidão aos nossos associados, a gratidão também a você, Francis, que sempre divulga o nosso trabalho, né? A Rádio Boa Vista, por todo esse trabalho que tem feito de divulgação do nosso trabalho. É um prazer. A gente aprende a cada dia que passa e eu acho que a maior riqueza que a gente pode ter nessa terra, que uma das maiores riquezas é adquirir conhecimento. E eu adquiro conhecimento conversando com a senhora e com tantos outros que passam por aqui para falar das ações do agricultor, das entidades que cuidam da agricultura, da pecuária, enfim, é sempre um prazer. Deixa o seu bom dia para os nossos ouvintes então, dona Rovena. Bom dia aos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né, com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em suas palavras e em suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.